Se ela tocar nela de novo, eu juro que nem toda a fortuna dessa família vai esconder o que eu vi dentro daquela cozinha. Foi com essa frase que a faxineira que ninguém levava a sério virou o fio do destino naquela mansão, onde segredos antigos apodreciam sob lustres de cristal. A mãe idosa do milionário estava definhando e todos achavam que era apenas a idade avançada. Todos menos ela. Só a faxineira percebeu o detalhe que ninguém enxergou. O gesto rápido demais, o cheiro diferente no chá, o olhar calculista da nora. E quando a senhora quase desmaiou nos braços dela, a verdade que se arrastava pelas sombras finalmente mordeu com força. Mas antes da explosão que transformaria aquela família em manchete nacional, existe um começo que ninguém ousou contar. O começo de um homem bem-sucedido, uma nora ambiciosa e uma mulher improvável, prestes a destruir uma conspiração inteira com as próprias mãos. O empresário Marcelo Tavares era conhecido em todo o estado de São Paulo por sua visão de negócios impecável. Fundador de uma das maiores empresas de tecnologia do país, ele havia construído um império que começou num pequeno escritório na Zona Leste e se transformou numa corporação com escritórios espalhados por 3 continentes. Mas por trás de toda essa grandeza empresarial, havia uma dívida afetiva que sangrava silenciosa em cada decisão importante que tomava. Sua mãe, Dona Célia, uma mulher de 72 anos, cabelos brancos sempre presos em coque impecável e olhar ainda vivo apesar das rugas que marcavam décadas de trabalho duro, havia criado Marcelo sozinha. Viúva aos 30 anos, ela trabalhou como costureira, passadeira, vendedora de quitutes na porta de escola, tudo para garantir que o filho tivesse educação, oportunidade e dignidade. E quando Marcelo finalmente venceu na vida, a primeira coisa que fez foi buscar a mãe na casa simples do bairro Operário e levá-la para morar na mansão que havia comprado no Morumbi. Dona Célia resistiu no começo, achando que seria um peso, mas Marcelo insistiu com lágrimas nos olhos, dizendo que tudo que ele tinha conquistado era por causa dela, e que agora era hora dela descansar, ser cuidada, viver com conforto. E assim, a senhora que passou a vida inteira servindo aos outros finalmente se mudou para aquela casa enorme, onde cada cômodo parecia maior que a casa inteira onde ela havia criado o filho. No começo, tudo parecia perfeito demais, como se o universo finalmente tivesse se desculpado pelos anos de sacrifício. Marcelo transformou um quarto inteiro no térreo para a mãe, com cama hospitalar confortável, ar-condicionado, televisão de tela grande e acesso direto ao jardim que ela tanto amava. Contratou uma enfermeira para acompanhar a saúde dela, uma nutricionista para preparar refeições balanceadas e trouxe para perto sua esposa, Viviane, uma mulher de 40 anos, sempre impecavelmente maquiada, com unhas feitas e roupas de grife, conhecida por sua elegância nos eventos sociais e por sua postura calculada em cada situação. Todos acreditavam que Viviane abraçaria a presença da sogra com carinho, mas algo no olhar dela, aquele olhar avaliador que parecia medir a senhora como quem mede um obstáculo no caminho, fez a faxineira parecida guardar a sensação de que algo estava errado. Porque enquanto Marcelo abraçava a mãe com ternura genuína, Viviane apenas observava de longe, com um sorriso que não chegava aos olhos, como quem avalia um intruso entrando num território que não lhe pertence. E naquela primeira noite, quando as luzes se apagaram, Aparecida sentiu um silêncio estranho no ar, como se a casa inteira estivesse prestes a sussurrar segredos que ninguém queria ouvir. Os dias seguintes foram de alegria para Marcelo, que finalmente podia retribuir todo o amor que recebeu. Mas para Aparecida foram dias de inquietação, porque Dona Célia começou a apresentar sintomas que não faziam sentido para alguém que, apesar da idade, sempre foi forte e lúcida. Tonturas repentinas, perda de apetite acelerada, confusão mental, manchas estranhas ao redor dos lábios, episódios de náusea sem causa aparente. E cada vez que Aparecida relatava alguma coisa para Viviane, a nora devolvia com frases suaves demais, quase ensaiadas: idosos passam por essas oscilações, é normal, ou isso é psicológico, você está exagerando. Mas não importava o quão convincente fosse o tom dela, Aparecida percebia nos gestos algo duro, algo que vibrava errado, um incômodo quase físico sempre que Dona Célia estava por perto, como se aquela senhora tivesse acendido dentro da nora um ressentimento que ninguém conseguia perceber. E a cada noite, quando a idosa rejeitava o chá preparado por Viviane, a faxineira sentia um arrepio percorrer a espinha, porque o mesmo padrão se repetia. Toda vez que a nora tinha contato direto com Dona Célia, a senhora piorava.
A mansão, antes um espaço de conforto merecido, começou a se tornar um tabuleiro de tensão silenciosa. E a cada canto que Aparecida cruzava durante a limpeza, ela percebia Viviane parada, observando, sorrindo pouco, comentando demais sobre a fragilidade de Dona Célia, sempre sugerindo que talvez a senhora precisasse de cuidados mais especializados, insinuando que a casa não era o melhor lugar para alguém tão debilitado. E quanto mais frases desse tipo surgiam, mais Aparecida entendia que não se tratava de preocupação genuína, mas de algo muito mais sombrio mascarado de cuidado. Porque Viviane fazia questão de comentar sobre a herança, sobre o testamento, sobre como seria melhor para todos se Dona Célia estivesse num lugar adequado, onde não atrapalhasse a rotina da casa. E embora as palavras fossem ditas com suavidade estudada, havia veneno escorrendo entre cada sílaba. E o pior era ver Marcelo, tão dedicado à mãe, tão cego por confiança na esposa, acreditar em cada palavra manipulada, sem perceber que estava sendo conduzido exatamente para onde Viviane queria, enquanto o verdadeiro perigo crescia na sombra de um sorriso educado demais. A saúde de Dona Célia piorou de forma tão rápida e tão inexplicável que os médicos começaram a suspeitar de demência senil precoce, problemas cardíacos não diagnosticados, reações adversas a medicamentos. E a cada exame que voltava sem resposta conclusiva, Aparecida sentia o peito apertar, porque algo dentro dela dizia que aquilo não era natural. E numa tarde silenciosa de quinta-feira, quando estava lavando uma xícara que Viviane havia usado para servir chá de camomila para a sogra, sentiu um cheiro estranho, metálico, um cheiro que não combinava com ervas. E apesar de ter enxaguado várias vezes, o odor continuava impregnado na porcelana, forte, agressivo, quase químico. E foi ali, segurando aquela xícara na pia da cozinha enquanto o sol da tarde entrava pela janela, que Aparecida sentiu algo gelar dentro de si, uma intuição aguda, pesada, como se alguém tivesse apertado o mundo dentro da garganta dela. E pela primeira vez, a dúvida virou certeza. Alguém estava interferindo na saúde de Dona Célia. Alguém com acesso livre. Alguém com motivo. Alguém que sorria enquanto fazia isso. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Aparecida ficou acordada sentada numa cadeira do corredor próximo ao quarto da senhora, observando cada movimento, cada sombra que passava. E quanto mais permanecia ali, mais entendia que aquilo não podia continuar, porque Dona Célia estava ficando tão fraca que suas mãos tremiam ao segurar um copo, e as manchas ao redor da boca surgiam com maior frequência, e cada episódio de confusão mental parecia mais violento, e ela sabia que a qualquer momento algo pior poderia acontecer. E ao fechar os olhos por um instante, ouviu passos leves no corredor, passos que conhecia bem de tanto limpar aquela casa, passos que nunca apareciam naquele horário da madrugada. E quando viu a silhueta de Viviane se aproximando do quarto de Dona Célia, sem razão alguma para estar ali àquela hora, Aparecida sentiu o corpo inteiro travar, porque ali estava a confirmação silenciosa de que o perigo não era coincidência, era plano. Quando Aparecida se levantou discretamente para observar melhor, algo chamou sua atenção na bandeja que Viviane carregava. Havia uma xícara com líquido escuro, vapor subindo devagar, e ao lado um pequeno frasco que foi rapidamente guardado no bolso do roupão de seda antes que a nora entrasse no quarto. E naquele exato segundo, a ficha caiu de vez. Alguém estava administrando algo para Dona Célia de forma sistemática, calculada, cruel. E Aparecida entendeu que se não agisse rápido, aquela senhora não resistiria muito mais tempo. Mas o que ela descobriria ao investigar mais a fundo seria muito pior do que qualquer coisa que imaginou. Na manhã seguinte, a casa parecia respirar um silêncio mais pesado que o habitual, como se cada parede tivesse absorvido a angústia da noite anterior. E Aparecida, que mal tinha conseguido dormir, caminhava pelos corredores durante a limpeza com um peso de responsabilidade que ultrapassava qualquer função profissional, porque agora não era mais apenas limpar e organizar, era proteger, era vigiar, era sobreviver dentro de um ambiente onde cada gesto podia esconder uma ameaça. E enquanto passava pano na sala de estar, percebeu que Viviane já estava na cozinha, impecavelmente arrumada mesmo sendo apenas 7 da manhã, mexendo algo numa panela com movimentos estudados. E a cena tinha algo de encenado, como se a mulher estivesse esperando ser observada. E quando o olhar das duas se encontrou, Aparecida sentiu um arrepio profundo, porque o sorriso que Viviane lhe lançou não combinava com a expressão dos olhos.
Aqueles olhos estavam frios, calculistas, medindo cada detalhe. Ao organizar a despensa minutos depois, Aparecida se aproximou dos armários altos, e no reflexo do vidro de uma das portas, viu Viviane mexendo discretamente no conteúdo de um frasco pequeno, translúcido, que foi rapidamente guardado na gaveta de utensílios que ela raramente abria. E o gesto foi tão rápido que qualquer pessoa distraída não perceberia. Mas Aparecida estava atenta demais, sensibilizada pelos acontecimentos da noite passada. E aquilo fez seu coração disparar, porque naquele frasco não havia nada que fizesse parte dos ingredientes normais da cozinha. E a forma como Viviane escondeu imediatamente o objeto ao notar que estava sendo observada só aumentou a sensação de que havia algo profundamente errado acontecendo ali. E enquanto continuava fingindo arrumar as prateleiras, seus pensamentos corriam em círculos, tentando conectar pontos que ainda pareciam distantes, mas a intuição gritava que aquilo não era paranoia, era perigo real, presente, respirando dentro daquela cozinha iluminada demais para esconder algo tão escuro. Dona Célia teve outro episódio grave naquela manhã. A forma como a senhora se curvou sobre si mesma, levando as mãos ao estômago, gemendo baixo enquanto seu rosto ficava pálido, fez Aparecida largar o pano de chão e correr para ampará-la. E enquanto ajudava a idosa a se sentar numa cadeira, percebeu a mancha esverdeada novamente ao redor dos lábios, mais intensa, como se tivesse entrado em contato com alguma substância que irritava a pele delicada. E quando levantou os olhos procurando ajuda, percebeu algo ainda mais perturbador. Viviane estava parada a poucos metros, observando a cena com um olhar que não era de aflição verdadeira, mas de uma serenidade quase satisfeita, como se esperasse exatamente aquela reação. Como se estivesse acompanhando o desenvolvimento de um experimento. E foi nesse instante que Aparecida sentiu o medo se transformar em uma certeza quase física de que o que acontecia com Dona Célia não era a fragilidade natural da idade, mas algo provocado, algo cuidadosamente administrado, algo que alguém com acesso irrestrito e sangue frio poderia estar fazendo há semanas sem levantar suspeita de ninguém além dela. Determinada a entender se estava diante de um padrão real ou apenas coincidências terríveis, Aparecida decidiu examinar tudo o que Dona Célia consumia. Cada xícara, cada copo, cada recipiente. Enquanto limpava os armários da cozinha de forma mais minuciosa que o habitual, encontrou um conjunto de frascos idênticos, todos escondidos atrás de potes antigos que ninguém mexia há anos. E ao pegar um deles com cuidado, percebeu que estava completamente limpo por fora, sem rótulo visível, mas havia um resíduo esverdeado na tampa interna, quase imperceptível, exceto para alguém que estava procurando exatamente isso. O frio que subiu pela espinha de Aparecida nesse instante foi tão forte que quase a fez derrubar o frasco no chão. Porque aquilo significava que alguém estava manipulando substâncias dentro daquela casa, e não em qualquer lugar, mas exatamente onde Dona Célia recebia seus alimentos e medicamentos todos os dias. E quanto mais pensava, mais percebia que o acesso aos armários, ao chá, às xícaras, aos remédios, estava quase sempre nas mãos de Viviane, que insistia em preparar pessoalmente as refeições da sogra, como se fosse uma nora dedicada e atenciosa, quando na verdade talvez fosse exatamente o oposto. Aparecida sabia que precisava contar a Marcelo, mas cada vez que tentava se aproximar com alguma preocupação sobre a saúde da mãe dele, o empresário desviava o assunto, sempre exaltando a esposa, sempre repetindo como Viviane era cuidadosa, como ela abriu mão da carreira para cuidar da casa, como era a pessoa mais confiável que ele conhecia. E aquilo tornava a missão da faxineira ainda mais sufocante, porque enquanto Dona Célia piorava cada dia, o único homem que podia ajudar estava completamente cego pela confiança que depositava na mulher que representava o maior perigo para sua mãe. E essa cegueira emocional criava uma parede tão alta que Aparecida não sabia como escalar sem parecer louca, sem ser acusada de inventar histórias, sem colocar seu próprio emprego e a segurança da senhora em risco. Porque se Viviane descobrisse que ela suspeitava demais, poderia agir ainda mais rápido e destruir qualquer chance de expor a verdade. E essa consciência deixava a faxineira em um estado de alerta permanente, como se cada minuto fosse decisivo para impedir algo terrível. Foi então que Aparecida tomou uma decisão que mudaria tudo. Começou a observar Viviane em segredo, anotando horários, comportamentos, rotinas num caderninho pequeno que escondia no bolso do uniforme. E quanto mais observava, mais percebia padrões que ninguém havia notado.
Como o fato de que a nora sempre aparecia com chá ou suco para a sogra nos mesmos horários em que Dona Célia apresentava piora. Como se calculasse exatamente o momento perfeito para agir. E também o hábito estranho de lavar cuidadosamente as xícaras com um pano específico que guardava numa gaveta separada, como se quisesse remover vestígios antes que alguém percebesse. E esse comportamento obsessivo, mascarado de zelo doméstico, levantava mais perguntas do que respostas. E enquanto Aparecida montava mentalmente cada peça que encontrava, uma angústia crescente sufocava seu peito, porque parecia que a mansão inteira estava envolvida em uma rede de segredos, e ela era a única disposta a puxar o fio que poderia desmanchar tudo. Mas naquela tarde de sexta-feira, quando Aparecida decidiu usar seu celular velho para filmar discretamente a cozinha durante a noite, esperando capturar qualquer movimento suspeito, algo aconteceu que fez seu coração parar. Ela havia posicionado o aparelho atrás de um pote de biscoitos na prateleira, com a câmera apontada para a área onde os chás eram preparados. E ao verificar a gravação na manhã seguinte, no banheiro de empregada onde ninguém a incomodaria, viu algo que gelou seu sangue. A imagem mostrava Viviane entrando na cozinha às 3 da madrugada, acendendo apenas a luz do fogão para não chamar atenção, pegando um dos frascos escondidos e despejando algumas gotas num recipiente que Aparecida reconheceu imediatamente. Era a garrafa térmica onde o chá de Dona Célia ficava guardado para o café da manhã. O vídeo estava tremido, a qualidade ruim, mas era impossível não reconhecer os gestos calculados, a forma como Viviane olhava para os lados verificando se estava sozinha, o cuidado em limpar qualquer respingo, a frieza com que guardava tudo de volta. E quando a nora saiu da cozinha, Aparecida teve que segurar a boca com a mão para não gritar, porque agora tinha prova. Tinha registro. Tinha evidência de que não estava louca. Mas também sabia que um vídeo escuro, filmado sem autorização, por uma funcionária, talvez não fosse suficiente para convencer um homem apaixonado pela esposa. Precisaria de mais. Precisaria de algo irrefutável. Naquele mesmo dia, Aparecida fez algo arriscado. Quando Viviane saiu para o salão de beleza, ela entrou no quarto do casal, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Nunca havia feito algo assim, nunca havia violado a privacidade dos patrões, mas Dona Célia estava morrendo lentamente, e ela não podia mais ficar parada. Começou a procurar com cuidado, abrindo gavetas sem desarrumar, verificando o closet, olhando embaixo da cama. E quando já estava quase desistindo, encontrou numa caixa de sapatos no fundo do armário algo que a fez perder o ar. Um envelope grande, cheio de documentos. E ao abrir com as mãos trêmulas, viu cópias de apólices de seguro de vida em nome de Dona Célia, com Viviane como beneficiária secundária. Havia também impressões de conversas do WhatsApp entre Viviane e alguém identificado apenas como Dr. Silva, onde ela perguntava sobre substâncias que poderiam causar sintomas de senilidade sem serem detectadas facilmente em exames. E a resposta do suposto médico era técnica, detalhada, incluindo dosagens e intervalos de administração. Aparecida sentiu as pernas bambas. Fotografou tudo com o celular, as mãos tremendo tanto que algumas fotos saíram borradas. Guardou tudo exatamente como estava e saiu do quarto, sentindo que havia cruzado uma linha sem volta. Agora não era apenas suspeita. Era conspiração. Era premeditação. Era algo que a polícia precisaria saber. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, ouviu a porta da frente se abrindo. Viviane havia voltado mais cedo. E quando a nora entrou e viu Aparecida parada no corredor próximo ao quarto do casal, com uma expressão que a faxineira não conseguiu disfarçar a tempo, algo mudou no ar. Viviane perguntou com voz doce demais o que ela estava fazendo ali. E Aparecida, improvisando rápido, disse que estava verificando se precisava trocar as toalhas do banheiro. O sorriso que Viviane deu em resposta não chegou aos olhos. E a frase que ela soltou veio embrulhada em veneno disfarçado de gentileza. Você tem sido muito dedicada ultimamente, Aparecida. Cuidado para não se sobrecarregar. Funcionários cansados cometem erros, e erros podem custar empregos. Era um aviso. Um aviso claro de que Viviane sabia que algo estava diferente. E enquanto a nora subia as escadas para o quarto, Aparecida sentiu o perigo se aproximar como nunca antes. Depois daquele encontro tenso, Aparecida sabia que o tempo estava se esgotando.
Dona Célia estava cada vez mais debilitada, passando a maior parte do dia dormindo, confusa quando acordava, recusando comida, perdendo peso de forma alarmante. E a cada dia que passava sem que ela agisse, era um dia mais de sofrimento para aquela senhora que não merecia nada daquilo. Decidida a não depender apenas de Marcelo, que parecia incapaz de enxergar a verdade sobre a esposa, Aparecida fez algo que vinha adiando. Levou Dona Célia ao médico particular, usando o dia de folga dela que tinha caído num sábado, alegando que a senhora queria fazer um passeio e aproveitar para uma consulta de rotina. No consultório, enquanto o geriatra examinava a paciente com expressão cada vez mais preocupada, Aparecida respirou fundo e perguntou, com a voz embargada, se era possível que os sintomas fossem causados por alguma substância sendo administrada aos poucos, algo que não aparecesse facilmente nos exames convencionais. O silêncio que se instalou na sala foi mais revelador do que qualquer resposta imediata. O médico parou de escrever na ficha, tirou os óculos, limpou as lentes devagar e devolveu a pergunta com uma seriedade que fez o ar ficar pesado. A senhora tem alguma razão específica para suspeitar disso? E naquele instante, Aparecida entendeu que o que sentia não era delírio de funcionária intrometida. Era uma linha de raciocínio que qualquer profissional experiente também consideraria diante daquele quadro clínico inexplicável. Ela não teve coragem de dar detalhes ali, não ainda, mas ouviu do médico algo que confirmou seus piores medos: intoxicação crônica em idosos é mais comum do que as pessoas imaginam. E muitas vezes vem de quem está próximo, de quem cuida. Aparecida saiu do consultório com aquela frase martelando na mente. O médico havia solicitado exames toxicológicos mais específicos, que detectariam metais pesados e outras substâncias que os exames comuns não identificavam. Mas os resultados levariam alguns dias. E ela não sabia se Dona Célia tinha alguns dias. Enquanto voltava para a mansão com a senhora no banco de trás do Uber, segurando sua mão frágil e gelada, Aparecida sentiu uma mistura de horror e responsabilidade, porque agora já não era só suspeita, era quase uma certeza médica se formando. E ao cruzar o portão da propriedade, percebeu pela primeira vez a casa não como um lar luxuoso, mas como um cenário de crime em câmera lenta, onde a vítima ainda respirava, mas talvez não por muito tempo se ela não fizesse algo mais radical. Naquela noite, Aparecida tomou a decisão mais importante de sua vida. Pegou o celular e ligou para Marcelo, que estava em viagem de negócios em Brasília. Com a voz firme, mesmo com as mãos tremendo, disse que precisava falar com ele sobre algo urgente relacionado à saúde de Dona Célia. Marcelo, sempre ocupado mas preocupado com a mãe, disse que chegaria no dia seguinte e que conversariam pessoalmente. Mas Aparecida sabia que não podia esperar até o dia seguinte sem vigiar cada movimento na casa. Então fez algo que nunca imaginou fazer: passou a noite inteira acordada, sentada numa cadeira no corredor, fingindo que estava doente e precisava ficar por perto do banheiro, mas na verdade vigiando o quarto de Dona Célia. E às 2 da madrugada, seus olhos cansados mas atentos captaram o que estava esperando. Viviane saiu do quarto do casal, descalça para não fazer barulho, e caminhou até a cozinha. Aparecida seguiu mantendo distância, o coração disparado. E através da porta entreaberta, viu a cena que confirmava tudo. Viviane pegou a garrafa térmica onde o chá da sogra ficava, abriu um dos frascos escondidos e despejou algumas gotas. Depois mexeu com uma colher, limpou qualquer vestígio e guardou tudo de volta. A frieza dos movimentos, a prática evidente de quem fazia aquilo rotineiramente, a ausência total de hesitação, tudo aquilo revelava que não era a primeira vez. Nem a segunda. Nem a 10ª. Aparecida quis gritar, quis pular e arrancar aquela garrafa das mãos dela, mas sabia que precisava de mais do que flagrante pessoal. Precisava de prova que resistisse a qualquer manipulação. Então, tremendo, pegou o celular e começou a gravar. O vídeo não pegou o momento exato do despejo, mas pegou Viviane guardando o frasco, limpando a colher com cuidado excessivo e verificando se tudo estava em ordem. Quando Viviane saiu da cozinha, Aparecida se escondeu atrás da porta da despensa, prendendo a respiração enquanto a nora passava a centímetros dela. E só quando ouviu a porta do quarto do casal se fechar lá em cima é que ela respirou novamente, as pernas fracas, o corpo inteiro tremendo da adrenalina. Mas em vez de voltar para a cadeira, Aparecida fez algo arriscado.
Entrou na cozinha, pegou a garrafa térmica com cuidado usando um pano de prato para não deixar impressões digitais, e despejou todo o conteúdo no ralo. Depois lavou a garrafa completamente e preparou um chá novo, sem nada além de ervas naturais. Sabia que Viviane perceberia que alguém havia mexido, mas não se importava mais. Dona Célia não beberia mais nada envenenado enquanto ela estivesse naquela casa. Na manhã seguinte, quando Viviane desceu para o café e viu a garrafa térmica limpa e com chá novo, sua expressão mudou completamente. Os olhos se estreitaram, a mandíbula travou, e ela olhou diretamente para Aparecida, que fingia limpar a mesa da sala de jantar, com uma intensidade que faria qualquer pessoa recuar. Quem mexeu na garrafa do chá de Dona Célia? A pergunta veio num tom controlado, mas havia ameaça pura por trás de cada palavra. Aparecida, sem desviar o olhar, respondeu com uma calma que ela mesma não sabia que tinha. Achei que estava com gosto estranho, então preparei um novo. A senhora não se importa, né? Afinal, é para o bem da Dona Célia. O silêncio que se instalou entre as duas foi carregado de significados não ditos. Viviane sabia que Aparecida estava interferindo. E Aparecida sabia que Viviane sabia. Era uma declaração de guerra silenciosa, ali, na cozinha iluminada pelo sol da manhã, com o cheiro de café fresco no ar e veneno escondido nas entrelinhas. Você está ultrapassando seus limites, Aparecida. Cuidado. A voz de Viviane saiu baixa, perigosa, antes dela virar as costas e subir as escadas. Aparecida segurou firme no pano de limpeza, as mãos suadas, o coração martelando. Mas dessa vez, não sentiu medo. Sentiu determinação. Porque Marcelo chegaria em poucas horas, e ela finalmente contaria tudo. Quando Marcelo chegou em casa no final da tarde, vindo direto do aeroporto, encontrou uma cena que não esperava. Dona Célia estava sentada na poltrona do jardim de inverno, ainda pálida e frágil, mas visivelmente melhor do que nos últimos dias. Seus olhos estavam mais vivos, ela havia conseguido tomar um caldo de legumes no almoço e até sorriu ao ver o filho. E ao lado dela, atenta e protetora, estava Aparecida, que não havia saído de perto da senhora o dia inteiro. Viviane observava tudo de longe, da janela da sala, com uma expressão que oscilava entre raiva contida e nervosismo crescente. Porque ela sabia exatamente por que a sogra estava melhor. Porque naquele dia, nenhuma substância havia sido administrada. Marcelo abraçou a mãe com cuidado, emocionado ao vê-la mais lúcida, e depois olhou para Aparecida com gratidão. Obrigado por cuidar tão bem dela. Você disse que precisava falar comigo sobre algo urgente? Aparecida respirou fundo, sentindo o peso do momento. Sim, senhor Marcelo. Mas preciso falar em particular. Os dois se afastaram para o escritório, e quando a porta se fechou, Aparecida sentiu as pernas bambas, mas não podia mais recuar. Começou devagar, contando sobre os sintomas estranhos, as coincidências que não eram coincidências, o padrão que ela havia observado. Marcelo ouvia com atenção crescente, a expressão passando de curiosidade para preocupação. E quando Aparecida mostrou os vídeos no celular, as fotos dos documentos encontrados no quarto, o registro das conversas sobre substâncias, Marcelo ficou pálido. Ele pegou o telefone das mãos dela, assistiu aos vídeos 2, 3 vezes, ampliou as fotos, leu cada mensagem. E a cada segundo, algo dentro dele se partia. Isso não pode ser verdade. A Viviane jamais. Mas a voz dele morreu no meio da frase, porque as evidências estavam ali, irrefutáveis, filmadas, documentadas. Eu sei que é difícil acreditar, senhor Marcelo. Mas Dona Célia está sendo envenenada aos poucos. Hoje ela melhorou porque eu não deixei que nada preparado pela senhora Viviane chegasse até ela. E consegui marcar exames toxicológicos com o doutora Ferreira. Os resultados devem sair nos próximos dias. Marcelo se levantou, caminhou até a janela, passou as mãos pelo rosto. Estava travando uma batalha interna entre o homem que amava a esposa e o filho que precisava proteger a mãe acima de qualquer coisa. E nesse conflito, cada respiração era uma escolha. Cada segundo era uma rachadura. Por que ela faria isso? A pergunta saiu num sussurro quebrado.
Aparecida hesitou, mas decidiu ser completamente honesta, pelas apólices de seguro. Pela herança. Pelos bens que estão no nome de Dona Célia. Eu encontrei documentos que mostram que sua esposa tem dívidas grandes que o senhor não conhece. Dívidas de jogo, de cartões de crédito, de empréstimos. E se algo acontecesse com Dona Célia? Ela não precisou completar. Marcelo entendeu. Sua mãe, que ele havia trazido para viver em conforto, estava sendo eliminada lentamente para que sua esposa pagasse dívidas secretas e ficasse com uma fortuna em herança. O empresário que construiu um império com inteligência e estratégia finalmente enxergou a verdade que estava bem na frente dele o tempo todo. Não eram apenas coincidências médicas. Era um plano. Frio, calculado, executado com paciência cruel por alguém em quem ele depositava confiança absoluta. Eu preciso confrontá-la. Agora. Marcelo já estava se virando para a porta quando Aparecido o segurou pelo braço. Senhor Marcelo, com todo respeito, acho que devemos chamar a polícia primeiro. Se a senhora Viviane se sentir encurralada, não sabemos do que ela é capaz. Mas Marcelo estava tomado por uma mistura de raiva, dor e traição que não permitia raciocínio frio. Ele saiu do escritório e foi direto para a sala, onde Viviane estava sentada no sofá, mexendo no celular com fingida tranquilidade. Viviane, precisamos conversar. Agora. O tom dele fez a esposa olhar para cima, e ela imediatamente percebeu que algo havia mudado. Levantou-se devagar, alisando a saia, ajeitando o cabelo, como se preparasse a armadura para a batalha que sabia que estava vindo. Claro, amor. Sobre o quê? Marcelo jogou o celular de Aparecida em cima da mesa de centro, com os vídeos já abertos. Sobre isso. Sobre o que você está fazendo com minha mãe. Viviane olhou para a tela, e por uma fração de segundo, Aparecida viu o pânico atravessar seus olhos. Mas ela se recompôs rápido, rápido demais, e adotou uma postura de indignação ofendida. Você está me acusando baseado em vídeos borrados feitos por uma funcionária? Marcelo, pelo amor de Deus, você me conhece. Eu cuido da sua mãe como se fosse minha. Então me explica as conversas sobre substâncias que encontramos no seu celular. Me explica as apólices de seguro. Me explica por que minha mãe melhora justamente no dia em que você não preparou nada para ela. A voz de Marcelo estava subindo, a raiva se sobrepondo à dor. E Viviane, percebendo que a narrativa estava escapando do controle, mudou de estratégia. Em vez de negar, ela atacou. Você quer saber a verdade? A verdade é que sua mãe é um peso. Ela ocupa espaço, gasta dinheiro, atrapalha nossa vida. Você só pensa nela, nunca em mim, nunca em nós. Eu abri mão da minha carreira, dos meus sonhos, para viver nessa prisão dourada cuidando de uma velha que nem é meu sangue. O silêncio que se instalou na sala foi absoluto. Aparecida, que observava de longe, sentiu um arrepio na espinha. Porque Viviane havia acabado de confessar. Talvez não da forma direta que a polícia precisaria, mas havia confessado o ódio, o ressentimento, o motivo. Marcelo deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Você realmente fez isso. Você envenenou minha mãe. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Dona Célia, que ninguém tinha visto se aproximar apoiada no andador, estava parada na entrada da sala. Ela tinha ouvido tudo. Suas mãos tremiam segurando o apoio, os olhos marejados, mas havia uma força naquele olhar que Aparecida reconheceu imediatamente. Era a força da mulher guerreira que criou um filho sozinha, que sobreviveu a décadas de luta, que não seria derrotada facilmente. Eu sabia. A voz de Dona Célia saiu fraca, mas clara. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Mas nunca imaginei que fosse minha própria nora. Viviane ficou paralisada, sem palavras pela primeira vez. E quando Marcelo pegou o telefone para ligar para a polícia, ela finalmente entendeu o que havia perdido. O jogo tinha acabado. A máscara havia caído completamente. A polícia chegou em menos de 30 minutos, mas para todos na sala pareceram horas. Viviane tentou sair pela porta dos fundos, mas Aparecida, com uma coragem que ela mesma não sabia que tinha,
bloqueou a passagem e disse com voz firme: "A senhora não vai a lugar nenhum." Quando os investigadores entraram, Marcelo entregou todas as evidências, os vídeos, as fotos dos documentos, o histórico de mensagens, o relato detalhado de Aparecida sobre os padrões observados. E quando mostraram a Viviane o mandado de busca e apreensão, encontraram no quarto do casal não apenas os frascos de substâncias, mas também um caderno onde ela anotava dosagens, horários e reações de Dona Célia, como se fosse um diário científico de seu crime. A frieza daquelas anotações, a meticulosidade com que ela documentava o sofrimento da sogra, chocou até mesmo os policiais mais experientes. Ali estava a prova definitiva de premeditação, de crueldade calculada, de um plano que vinha sendo executado há meses. Viviane foi levada sob custódia naquela mesma noite, e a cena dela saindo algemada da mansão que considerava sua, sob os flashes dos vizinhos curiosos, ficou registrada como o fim de uma farsa que quase custou uma vida. Nos dias seguintes, os exames toxicológicos de Dona Célia confirmaram o que Aparecida já sabia: níveis elevados de substâncias que causavam os sintomas neurológicos, gastrointestinais e de fraqueza geral. O médico explicou que se a administração tivesse continuado por mais algumas semanas, o dano poderia ter sido irreversível. Mas porque Aparecida agiu quando agiu, a recuperação era possível. Marcelo não saiu do lado da mãe durante todo o tratamento de desintoxicação. Ele cancelou reuniões, adiou viagens, delegou responsabilidades, porque finalmente entendeu que nenhum negócio, nenhuma empresa, nenhum sucesso profissional valia mais do que aquela mulher que tinha dado tudo por ele. E a cada dia que Dona Célia melhorava, recuperando a lucidez, o apetite, a força, ele chorava de gratidão e de culpa, culpa por ter sido cego, por ter confiado na pessoa errada, por quase ter perdido a mãe por causa da própria negligência emocional. E quem estava sempre ali, discreta mas presente, era Aparecida. A mulher que ninguém via, que limpava os cantos da casa sem ser notada, que guardava silêncios e observava o que outros ignoravam. Ela se tornou a guardiã não oficial de Dona Célia, preparando suas refeições com cuidado, acompanhando seus passos, conversando sobre coisas simples que faziam a senhora sorrir. E numa tarde, 2 semanas após a prisão de Viviane, quando Dona Célia já conseguia caminhar sozinha pelo jardim, ela chamou Aparecida e segurou suas mãos com força surpreendente. "Você salvou minha vida. E não foi só porque descobriu o veneno. Foi porque você me viu. Quando todos achavam que eu estava apenas ficando velha e fraca, você me viu como pessoa, como alguém que merecia cuidado." Aparecida, com lágrimas nos olhos, apenas apertou as mãos da senhora de volta, sem conseguir dizer nada, porque não havia palavras para aquele momento. Foi então que Marcelo entrou no jardim, trazendo com ele documentos que fez Aparecida franzir a testa de confusão. Ele se sentou ao lado das duas e respirou fundo antes de falar. "Aparecida, você não é mais minha funcionária. Se você aceitar, gostaria que você fosse oficialmente a cuidadora pessoal da minha mãe, com um salário digno do que você fez por essa família. Mas mais do que isso." Ele pausou, emocionado. "Gostaria que você considerasse essa casa como sua casa. Porque você é parte da nossa família agora." Aparecida ficou sem palavras, olhando para os documentos que formalizavam não apenas um novo emprego, mas um reconhecimento, um respeito, uma valorização que ela nunca tinha recebido em toda sua vida de trabalho doméstico. Nos meses que se seguiram, a história ganhou as manchetes nacionais. Faxineira heroína descobre plano de envenenamento e salva a vida de idosa. Os noticiários mostraram a foto de Aparecida, uma mulher simples de 48 anos, que com coragem e observação havia impedido um crime perfeito. Viviane foi condenada a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, com agravantes de crueldade e motivação fútil. As dívidas que ela tentava esconder vieram à tona, revelando um vício em jogos online e empréstimos com agiotas que totalizavam quase 2 milhões de reais. E o Doutora Silva das mensagens era na verdade um conhecido do submundo que fornecia substâncias ilegais, e que também foi preso. Marcelo pediu o divórcio imediatamente, iniciou uma jornada pessoal de reconexão com seus valores, com sua família, com o que realmente importava.
Ele criou uma fundação em nome de Dona Célia para ajudar trabalhadores domésticos com educação e proteção legal, reconhecendo que pessoas como Aparecida eram invisibilizadas pela sociedade, mas essenciais para seu funcionamento. E numa manhã de domingo ensolarado, 6 meses após aquela noite terrível em que tudo veio à tona, a casa estava cheia de vida novamente. Dona Célia, completamente recuperada, ria alto enquanto contava histórias da juventude. Marcelo preparava churrasco no jardim, redescoberto o prazer das coisas simples. E Aparecida estava ali, não mais como funcionária, mas como parte da família que havia ajudado a salvar. Ela olhou ao redor, para aquela cena de paz que quase não existiu, e entendeu algo profundo sobre o próprio valor. Durante anos, ela tinha sido invisível, apenas mãos que limpavam, olhos que não eram notados. Mas quando teve coragem de usar sua voz, quando confiou no que via, quando decidiu que uma vida humana valia mais do que seu emprego, ela descobriu que nunca tinha sido invisível. Apenas estava esperando o momento certo para ser vista. E a última lição daquela história ecoou nas entrevistas que ela deu, nas palestras que foi convidada a fazer, nas vidas que inspirou. Às vezes o herói não usa capa, não tem superpoderes, não mora em mansões. Às vezes o herói é alguém comum, que escolhe fazer o certo mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso, mesmo quando ninguém está olhando. Porque Aparecida provou que coragem não tem a ver com posição social, conta bancária ou reconhecimento público. Coragem é ver o que está errado e não conseguir virar as costas. É proteger quem não pode se proteger. É acreditar que uma vida vale a pena ser salva, não importa de quem seja. E naquela tarde ensolarada, enquanto Dona Célia segurava sua mão e Marcelo levantava um brinde à segunda chance que a família havia recebido, Aparecida sorriu. Porque finalmente, depois de uma vida inteira de invisibilidade, ela não apenas foi vista. Ela brilhou. E seu brilho salvou tudo.